Existe uma realidade que, infelizmente, afasta muitas pessoas da igreja. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez você tenha se decepcionado com um pastor, com um líder, com um irmão, ou talvez tenha visto algum escândalo e pensado: se é assim, eu não quero fazer parte disso. E eu não estou aqui para diminuir a sua dor e nem para fingir que coisas erradas não acontecem. Hoje eu vim aqui para compartilhar uma reflexão muito importante, porque uma coisa é se decepcionar com pessoas, outra coisa é permitir que isso afaste você de Deus. Muitas vezes esquecemos que a igreja é formada por seres humanos, pessoas imperfeitas, pessoas que reconheceram que precisam de Deus, pessoas que estão buscando crescer, amadurecer e se tornar mais parecidas com Cristo. Isso, claro, não significa justificar pecados, não significa defender abusos, não significa ignorar situações erradas, mas significa reconhecer que ninguém dentro da igreja alcançou a perfeição. Todos ainda estão em processo, todos ainda estão aprendendo, todos ainda enfrentam lutas e fraquezas. Um dos maiores motivos de decepção é quando colocamos a nossa confiança nas pessoas. Podemos admirar os líderes, podemos aprender com irmãos na fé, podemos ser edificados através da vida de outras pessoas, mas a nossa confiança precisa estar em Cristo, porque pessoas falham, Cristo não. Quando a nossa fé está baseada em alguém, basta essa pessoa errar para tudo balançar. Mas quando a nossa fé está firmada em Jesus, as falhas humanas não têm poder para destruir a nossa caminhada com Deus. A régua moral do cristão não é o pastor, não é o líder, não é o pregador, não é o irmão da igreja, é Cristo. E se Ele perdoa, devemos aprender a perdoar. Se Ele ama, devemos aprender a amar. Se Ele demonstra graça, devemos aprender a demonstrar graça. E quando não conseguimos fazer isso, precisamos nos aproximar mais de Deus, porque ninguém consegue amar como Jesus ama sem estar perto de Jesus. Vivemos uma época em que muitas pessoas sabem mais sobre as polêmicas da internet do que sobre a palavra de Deus, mais sobre fofocas do que sobre oração, mais sobre a vida dos outros do que sobre o próprio coração. Mas Deus não nos chamou para viver consumindo escândalos. Ele nos chamou para ter comunhão com Ele. Se algo errado aconteceu, Deus viu. Se alguém pecou, Deus sabe. Se houve injustiça, Deus conhece. Nada escapa aos seus olhos. Ele continua sendo o justo juiz. Por isso existem situações que precisamos entregar nas mãos de Deus. O pastor vai errar, o líder vai errar, quem louva vai errar, quem prega vai errar, o irmão vai errar, a mulher vai errar, o jovem vai errar. Você vai errar, eu vou errar. O único que viveu nessa terra sem pecado foi Jesus. E é exatamente por isso que os nossos olhos precisam permanecer fixos nele. Quando passamos a olhar mais para Cristo do que para os outros, começamos a enxergar as pessoas com mais compaixão, pois percebemos que elas também estão em processo, que elas também enfrentam lutas, que elas também precisam da graça de Deus. Isso não significa ignorar erros, mas significa lembrar que todos nós dependemos da misericórdia do Senhor. E também significa entender que é impossível caminhar verdadeiramente com Cristo sem amar o próximo. Existe uma diferença entre amar e encobrir o erro. O amor de Jesus não significa fingir que o pecado não existe.
Não significa fazer vista grossa para problemas reais. Não significa chamar o errado de certo. Amar significa não permitir que os erros das pessoas roubem a sua fé. Não permitir que uma decepção afaste você de Deus. Não permitir que as falhas humanas ocupem um espaço maior do que Cristo em sua vida. Se você já foi ferido por alguém dentro da igreja, ore. Se você já se decepcionou com alguém, ore. Se você viu algo errado acontecer, ore. Ore por você, ore pelas pessoas envolvidas. Peça para Deus curar o seu coração. Mas não permita que questões humanas afastem você de um amor tão grande, porque pessoas falham, mas Cristo não. Continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sua salvação não está em homens. Sua esperança não está nos outros. Sua fé não está nas pessoas. Sua fé está em Jesus e Ele nunca falha. Vamos orar? Senhor, nesse instante, Senhor, eu te apresento, Pai, a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, que um dia se decepcionou, foi ferida por alguém dentro da tua casa, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor faça uma obra completa na mente e no coração, Senhor meu Deus, de cada pessoa, Pai. Senhor, que nós possamos olhar para Ti somente, Pai. Senhor, amar como Tu amas, perdoar como Tu perdoas. Ah, Senhor Jesus, e olhar para o nosso próximo com mais compaixão, com mais amor, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor meu Deus, ser guiados por Ti, Senhor, em nossa jornada de fé, Senhor. Pai, que nada, Senhor meu Deus, que nós não venhamos nos afastar de Ti por nada, Pai, porque nada pode nos afastar do Teu amor, nada pode nos separar do Teu amor. Ah, Senhor meu Deus, nesse instante, Pai, eu te peço que cure cada mente, cada coração que um dia foi ferido, que se decepcionou, Senhor, com os homens, Pai. Senhor meu Deus, que eles possam, Senhor meu Deus, encontrar em Ti, Senhor, Pai, a cura, Pai, e manter os olhos fixos em Ti, Senhor, nessa caminhada de fé, porque Tu nunca erras e Tu estás com cada um, Senhor, fortalecendo, amando, Senhor, e derramando do Teu amor e da Tua graça sobre cada vida, nesse instante e todos os dias, até o fim dos tempos. Senhor, em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.